Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira, dia 26/10, é a última quarta-feira de outubro de 2022. Estamos nós aqui firme e forte, eu e você, para mais uma live. Sempre lembrando, pessoal, que a função da nossa live é basicamente uma: a gente quer compartilhar conhecimento e informação de qualidade, com embasamento científico. E aí, Cristiano, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? E você sabe que as mídias em geral têm os algoritmos. Os algoritmos são números matemáticos que eles vão tentar identificar o quanto a mensagem que você está passando é importante. Quanto mais vocês puderem então replicar esse conteúdo, Maxwell, boa noite, como é que vai? Quanto mais vocês puderem replicar então esse conteúdo, melhor. Significa dizer que o algoritmo vai entender, olha, é um conteúdo de relevância, um conteúdo importante, as pessoas estão acessando. Daí então a gente sempre está perguntando para vocês, não esqueça, clica lá no like, compartilhe esse vídeo, envie uma mensagem para alguma pessoa que você acha que é interessante, envie esse vídeo, envie essa informação. É por causa disso. No fundo, a gente só quer ser meio de bênção. Nós queremos ser um canal de bênção na vida de vocês, tá bom? E olha só, no mês 10, nós reservamos essas quartas-feiras para conversarmos sobre catarata. Trouxemos dois grandes especialistas e hoje a gente vai continuar conversando com vocês a respeito de catarata. Por que catarata, né, pessoal? Nós já falamos para vocês isso antes. Catarata é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, o indivíduo... Silvio Alves, e aí Silvio, como é que vai? Tudo bem? O indivíduo pode ficar cego temporariamente, mas de maneira reversível. Por quê? Então vamos conversar um tiquinho. A cirurgia mais realizada... Paula Lima, e aí Paulinha, como é que vai? Eita, Rei Cardoso, tudo bem com você, jovem? A cirurgia mais realizada no mundo inteiro, em toda a medicina, não só na oftalmologia, é a cirurgia de catarata. Então vamos conversar mais um tiquinho sobre o olho, rapidinho, de maneira muito simples. Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem, Paulinha? Paula Lima. Olha só, o olho, pessoal, é como se fosse uma bolinha, tá bom? Então ela tem uma porta de entrada, que é a íris. A íris é esse músculo que forma a pupila que fica aqui no centro, é exatamente o orifício que controla a quantidade de luz que entra dentro do olho. E o olho tem a porta de saída. Santana, boa noite, tudo bem? É assim que funciona, tá bom? E o olho tem duas importantes lentes principais, né? A gente tem essa primeira lente que se chama córnea e atrás da córnea a gente tem uma importante lente que se chama cristalino. Por que o cristalino é transparente? Para que a luz consiga atravessar através dele e chegue ao seu destino final. Quando a luz chega então aqui na retina, ela se transforma em corrente elétrica e através do nervo do olho, a luz vai até o cérebro e lá no cérebro, pessoal, se dá um fenômeno muito complexo da visão. Ou seja, então para a gente enxergar todo esse caminho precisa estar livre e desimpedido. Entretanto, existe uma condição que a gente chama de catarata. O que é catarata então? O cristalino, ele perde a sua transparência, ele vai ficando, opaco. Olha só. Um cristalino normal, totalmente transparente, e o cristalino opaco. Então tenta imaginar, tá? Se o cristalino está opaco, forma-se então a catarata, ou seja, a luz então não consegue fazer o seu caminho normal. Ela não vai conseguir chegar no seu destino. E aí, Gil, como é que vai? Tudo bem com você? Então a gente precisa o que fazer? A gente precisa fazer com que a luz consiga chegar no seu destino, tirando do meio do caminho esse impedimento. Naja, e aí, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá bom? Meire, e aí, Meire, como é que vai? Tudo bem com você? Então, assim, o que é catarata? É o cristalino que antes era transparente e ficou opaco. A luz não consegue chegar no fundo do olho, a vista fica embaçada. Dr. Charles, quais são as principais causas de catarata? A principal causa de catarata é o envelhecimento natural do corpo. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha só, gente, os anos vão se passando, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando um pouquinho branco e o cristalino vai perdendo a transparência e vai ficando opaco. Isso é catarata. O cristalino ele é formado por vários componentes químicos. Os mais importantes são proteínas, água e eletrólitos. E aí, Rosana, tudo bem com você? Aí o que acontece? Com o envelhecimento natural, o equilíbrio entre esses componentes vai se diluindo e o paciente vai perdendo, então, como se a catarata fosse desidratando e a proteína fosse perdendo suas características também, ou seja, vai perdendo sua transparência, vai ficando opaco.
Existem outras causas também de catarata. O indivíduo pode nascer com catarata congênita, não é isso? E aí, Rona, eu acho que é isso. Tudo bem? Boa noite. O indivíduo pode nascer com catarata, a gente chama de catarata congênita, né? E as principais causas são infecção e problemas do metabolismo do organismo, tá bom? Uma outra causa é trauma. Então tem que ter cuidado quando você vai fazer suas atividades, trabalho, estudo, lazer, praticar esporte. Cuidado redobrado com relação ao olho. Não deixe de praticar esporte, mas seja cuidadoso na prática do esporte, tá bom? Porque trauma pode causar catarata. Existem algumas pessoas que têm algumas doenças sistêmicas que precisam tomar algumas medicações. É isso, por exemplo, o corticoide é uma medicação que a gente precisa tomar por bom, é um grande aliado. E aí, Walney, eu acho que é isso. Tudo bem, jovem? Boa noite, viu? Dias, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? O corticoide é um grande aliado que a gente tem para tratar uma série de outros problemas do corpo. Lembrando, viu, gente, que assim, saúde é responsabilidade do médico, ninguém deve fazer automedicação. Se tiver sentido algum problema, alguma dificuldade, passe em consulta com o seu médico, qualquer que seja o seu problema, e faça um acompanhamento de rotina. Tudo bem, Walney? Boa noite, tudo bem? E o corticoide, em algumas situações, ele pode realmente causar catarata, tá bom? O paciente diabético também ele pode ter catarata, tá bom? Quando você se expõe a uma quantidade maior de radiação ultravioleta, você pode desenvolver catarata. Então, existem várias causas de catarata, mas a mais importante é o envelhecimento natural do corpo. E todo mundo vai envelhecer. E quando a gente envelhecer, o cristalino vai perder a transparência e vai ficar opaco. Uma dúvida muito frequente, o pessoal confunde. Ah, doutor, o senhor está falando que catarata é aquela pelinha? Não, gente. Então existe uma condição que a gente chama de pterídeo, tá bom? É uma pelinha que se forma, que ela fica aqui do ladinho do olho, ela vai crescendo. E o pessoal confunde o pterídeo com a catarata. O pterídeo é a pele, tá bom? É uma lesão que acomete a superfície do olho como resposta às agressões que essa superfície está sofrendo dos fatores externos. Provavelmente mais os raios ultravioletas e quem sabe provavelmente também algumas infecções virais, tá bom? Então pelinha é pterídeo. Catarata é perda de transparência do cristalino que vai ficando opaco, tá bom? E aí o pessoal pergunta, e aí, doutor Chaves, a catarata ela geralmente acomete os dois olhos? Sim. Você pode ter catarata unilateral e você pode ter catarata bilateral. O normal é ser bilateral, mas de forma assimétrica. Às vezes um olho fica mais comprometido do que o outro. E aí o que é que a gente faz? Opera os dois olhos, claro, mas sempre começando, e geralmente, né? A gente começa pelo olho pior. Uma semaninha depois a gente faz a cirurgia do outro olho. Nossa, já se passaram 10 minutos, vocês acreditam? Então assim, a catarata costuma ser bilateral. Em geral ela é bilateral, só que ela é assimétrica, tá bom? Olha só, o Rei Cardoso está fazendo aqui uma pergunta. Deixa eu só interromper aqui. Doutor, o que fazer quando a pessoa de catarata, glaucoma e estrabismo? Nossa, olha só, tem várias doenças ao mesmo tempo. Eu nasci com a cicatriz no fundo do olho, já fui em um monte de hospital, SUS, particular, os doutores dizem que... Aí eu não entendi. Ah, visão é subnormal, é isso? Provavelmente. Pelo que você está me falando, só interromper um pouquinho o raciocínio da catarata, então o fundo do olho é formado pela retina, tá bom? Uma das doenças infecciosas mais comuns que a gente pode ser acometida é a toxoplasmose. Então assim, gente, no ciclo de vida de alguns felinos, principalmente do gato, existe... E aí, Babi, tudo bem com você? Existe um micro-organismo, Rafinha, tudo bom? Chamado Toxoplasma gondii. Ele faz parte então do ciclo, por exemplo, de vida de alguns animais, de alguns felinos. E, por exemplo, ele pode estar disperso no intestino do animal, do felino, ele é liberado no meio ambiente, por exemplo, numa plantação, e aí o indivíduo, um galo, uma galinha, quica um alimento contaminado pelo toxoplasma. O toxoplasma tem um ciclo de vida, por exemplo, numa galinha, e aí você vai para um restaurante e você, sem querer, ingere um alimento contaminado com toxoplasma. E você então é acometido da doença. O problema é que o toxoplasma ele gosta muito do fundo do olho. E ele tem uma preferência pela mácula, que é uma das estruturas mais importantes. E aí, José, como é que vai? Tudo bem com você? Acertei? Leslie, tudo bem com vocês, turma? Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. O problema, gente, é que quando o toxoplasma ele acomete a mácula, à luz do conhecimento atual, dependendo da extensão
não tem como a gente, infelizmente, reverter o quadro. E juntamente com a toxoplasmose, você pode ter outros problemas, como por exemplo a catarata, ou pode ter o glaucoma. Então, assim, pelo que você está me falando, você tem 3 problemas ao mesmo tempo. Você teve catarata, provavelmente deve ter sido feita cirurgia. Em função da cirurgia, quem sabe você teve um aumento de pressão que desenvolveu o glaucoma. E por trás de tudo isso, você teve o toxoplasmose. É isso que eu estou entendendo no teu caso. Infelizmente, a toxoplasmose ainda, quando ela comete essa região nobre do fundo do olho, que é a mácula, não tem como a gente reverter a situação. Aí você vai ficar com a visão comprometida por um longo período, quem sabe para o resto da vida. Aí você se encaixa dentro da condição que a gente chama de visão subnormal. É aquele indivíduo que os recursos naturais de óculos normal, lente de contato normal, não surtem o efeito necessário para te dar uma visão satisfatória para você ter uma vida normal. Tem que ter alguns recursos especiais: binóculo, monóculo, telescópio, lupa. São recursos especiais que a gente precisa utilizar. Joelma, boa noite, tudo bem com você? Pelo que você falou, Rei, eu acho que é mais ou menos isso. Mas assim, você não deve parar de passar em consulta oftalmológica para fazer seus exames de rotina, combinado? Vamos voltar então um pouquinho para a catarata. Quais são os principais sintomas de catarata, gente? A queixa mais comum é a visão embaçada, tá bom? Mas é muito interessante porque alguns pacientes dizem: olha, doutor, estou vendo também como se fosse uma nuvem. E tem lógica nisso, né? Porque se está opaco, então quando a luz bate nessa região opaca, ela se dispersa dentro do olho. Um efeito que isso pode causar é essa sensação, tá? De vista opaca. O indivíduo também perde um pouquinho a questão do contraste, às vezes a diferenciação de cores fica comprometida. O curioso também é o seguinte: quando o paciente tem catarata, isso pode gerar um pouquinho de miopia, mesmo que seja temporário, e o resultado disso é uma melhoria da visão de perto. Então, o indivíduo com catarata, dependendo, é claro, do tipo de catarata, ele pode ter uma visão embaçada para longe, mas a visão pode melhorar de perto. Mas, em resumo, a queixa mais comum é: doutor, estou com a vista embaçada. Sabe outra coisa que o paciente fala? Ele diz: olha, doutor, eu limpei meus óculos, eu limpo, engraçado, eu ponho os óculos no rosto, e aí, Infinity, tudo bem com você? E eu limpo meus óculos, mas eu coloco os óculos no rosto e meu óculos continua sujo, porque na verdade não é o óculos que está sujo, né? É a lente que está por trás, a catarata que está por trás da lente, que faz com que você fique com a impressão que o óculos está sempre sujo. Na verdade, não é o óculos que está sujo. É quando a luz passa pela lente do óculos e entra em contato com dentro do olho e intercepta a catarata, aí a vista fica embaçada. É essa a sensação que você tem, tá bom? E aí, doutor, tem algumas coisas que a gente pode fazer, algumas medidas preventivas. Olha só, pessoal, a gente sabe que existe relação numa velocidade mais rápida, tudo bem, Infinity, da doença com algumas condições. Por exemplo, tabagismo. A gente sabe que uma condição, a fumaça, ela altera um pouquinho as condições de oxigênio da superfície do olho, e isso pode influenciar na velocidade uma maior velocidade da progressão da doença. Pessoas que, por exemplo, trabalham muito, se expõem às condições ambientais, principalmente os raios ultravioletas, não usam óculos escuro, não usam aquele chapéu para proteger. Sabe-se que existe uma relação entre a exposição aos raios ultravioletas e uma velocidade mais rápida de progressão da doença, tá bom? Pacientes que, claro, que ficam se submetendo a condições que têm um risco maior de trauma. Pacientes que usam corticoide, como a gente tinha falado previamente. Então, assim, são essas condições que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Outra dúvida muito comum: então, tudo bem, doutor, olha só, estou com 65 anos de idade aproximadamente, percebi que minha visão está embaçada, passar em consulta com o médico disse: você tem catarata, e agora, eu opero ou não opero? Olha só, pessoal, um dos critérios que a gente mais utiliza para indicar cirurgia de catarata é qualidade de vida. Porque a catarata, lembra que eu falei, ela costuma ser bilateral e assimétrica, apesar de ser progressiva. Só que às vezes os dois olhos estão acometidos, mas de maneira diferente. Então é o seguinte: se você percebe que de alguma maneira a tua rotina está sendo comprometida porque tua visão não está te dando uma qualidade suficiente para você enxergar, para desempenhar as tuas atividades, catarata pode ser considerada uma doença de idade, ou a pessoa pode ser acometida em qualquer idade. Olha só, Wayne, o mais comum é terceira idade, tá bom?
É muito comum catarata por volta dos 60 anos de idade. Existe fora dessa condição, que a gente estava falando previamente, existe catarata congênita, né, isso, que pode acometer bebês. As principais causas são as doenças infecciosas e os problemas de metabolismo do organismo, as cataratas traumáticas e algumas doenças que a gente tem como diabetes, às vezes alguma medicação que a gente toma como corticoide, que pode também acelerar o aparecimento da catarata. Mas o mais comum é depois dos 60 anos de idade, tá bom? Então, voltando, quando é que a gente deve operar a catarata? O critério número 1 é quando a tua qualidade de vida está sendo comprometida porque tua visão não tem sido satisfatória para você desempenhar suas atividades de maneira normal, tá bom? Ou quando no exame oftalmológico a presença da catarata pode implicar em algumas outras complicações, como por exemplo glaucoma. Então a gente tem que operar. Doutor, existe tratamento clínico para catarata? Gente, não tem. Óculos não resolve, colírio não resolve, lente de contato não resolve. Ah, doutor, conversei com meu amigo, meu vizinho, meu colega de trabalho, eles falaram que de colírio X resolve o problema da catarata. Gente, não resolve. À luz do conhecimento atual, o que resolve catarata é cirurgia, tá bom? E quais são os exames que a gente pede de rotina, né? Então você passa no seu médico oftalmologista, ele detecta que você está com catarata, a gente pede basicamente 2 tipos de exame. Os exames oftalmológicos propriamente ditos, que vão estudar a saúde do teu olho. Existem alguns exames que são bem importantes, inclusive um exame que vai nos ajudar a gente calcular o tipo de lente e a quantidade de grau que a gente tem que colocar dentro do teu olho, tá bom? Porque no fundo o que a gente faz com a catarata é isso, o óculos que está fora do olho, a gente vai tentar colocar dentro do olho através de uma lente. E também a gente pede, e aí Massinha, como é que vai? Tudo bem com você? A gente também pede exames gerais, hemograma, bioquímica, um eletro. E aí Isa, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? E a gente pede para o paciente então passar em consulta com o clínico. Vai pedir os exames, o colega clínico, de preferência um cardiologista, vai fazer uma avaliação e vai analisar se o paciente está apto ou não. Então o paciente depois volta com a gente com a avaliação médica, generalista, e também traz os exames oftalmológicos. É com esses exames que a gente vai escolher a lente. Eu conversei com os nossos convidados. Boa noite, tudo bem com você, Isa? A respeito dessa questão, né, de lente. A lente é uma das coisas importantes que a gente deve levar em consideração. Assim, pessoal, cada caso é um caso, tá bom? Meu Deus do céu, já se foram 20 minutinhos. Cada caso é um caso. Então, assim, a gente deve levar muito em consideração alguns detalhes. Por exemplo, a altura do indivíduo, o hábito do indivíduo, se o indivíduo ele é um atleta, se o indivíduo lê muito, se o indivíduo precisa de visão mais de lógica, como por exemplo um motorista de Uber, de aplicativo, se o indivíduo, por exemplo, desempenha um trabalho mais intelectual como juiz, que fica a maior parte do tempo lendo a curta distância, se o indivíduo é um empresário, ele é muito ativo, ele está viajando, mas ele gosta também de praticar esporte e tal. Então, assim, a gente precisa entender não só a presença da catarata, mas precisa entender a necessidade do indivíduo como um todo. Qual a idade do indivíduo, quais são as ocupações que ele tem, as condições do olho, quais são as expectativas, a gente chama isso de chair time, ou tempo de cadeira, literalmente. A gente vai sentar, bater papo, conversar, tentar entender a rotina. Aí, em cima disso, e baseado nos exames, a gente vai sugerir um tipo específico de lente. Tem aquelas lentes que os pacientes conseguem ter maior independência dos óculos, né? Essas são as lentes que a gente chama de lentes multifocais. E, em geral, ela realmente dá um resultado muito bom. Mas tem alguns pacientes que, infelizmente, não conseguem preencher os critérios de indicação desse tipo de cirurgia. Então, cada caso é um caso. E aí, como é que a gente faz a cirurgia? Olha só, pessoal. Cirurgia bem feita sem pressa, 20 minutinhos. Ah, doutor, é muito rápido, né? Não significa dizer que é simples. Eu costumo dizer o seguinte, que a cirurgia de catarata ela é rápida, segura, eficaz, entretanto ela é muito complexa, porque precisa do indivíduo treinado e sempre se mantendo atualizado no exercício da cirurgia de catarata, para que ele tenha uma ótima performance no intraoperatório, para que o resultado fique muito bom. Então essa é a história que o pessoal fala para ele, já que é rápido, é muito simples, né? Por aí não. É rápido porque é complexo, tem muita tecnologia envolvida no processo, tá bom?
Então a gente faz a cirurgia com anestesia tópica, pinga a gotinha de colírio no paciente, coloca o paciente para dormir. A gente chama de sedação, tá bom? E aí a gente faz a cirurgia normal. Existe a opção de você também fazer hoje a cirurgia com laser. O laser é uma ferramenta complementar que pode gerar um pouquinho mais de segurança no intraoperatório. Mas quando a gente compara o método tradicional com o laser, em alguns estudos eles não mostram uma diferença muito grande. É uma opção, só que tem um custo a mais. Quem puder fazer esse investimento, provavelmente vale a pena. Mas se não for possível fazer esse investimento, não tem problema. Dá para fazer cirurgia tranquilamente sem um laser, tá bom? E aí a gente então remove a catarata e implanta a lente dentro do olho do pacientinho. O pacientinho ele vai sair depois com protetor de acrílico, ele vai para a recuperação pós-anestésica. Lá na recuperação, geralmente depois de 1 hora, 2 horinhas no máximo, o paciente já se alimenta um pouquinho, ele vai para casa. Nesse primeiro dia a gente pede que o paciente fique num repouso um pouquinho maior em casa, mas assim um repouso relativo, ele pode ficar um pouquinho na cama, na poltrona, no sofá. E aí, Bruna, tudo bem? A gente já libera o paciente para alimentação normal. No dia seguinte ele passa em consulta com a gente para fazer o primeiro dia pós-operatório. E uma coisa importante, pessoal, com relação à higiene, tá bom? Então assim, um dos maiores medos que a gente tem na cirurgia de catarata é o pós-operatório, é a relação de infecção. Infecção é uma coisa que a gente não quer que aconteça, porque ela pode ser dramática. E aí o que a gente faz? Os cuidados com relação à higiene pessoal, tá bom? Então sempre o álcool gel, lencinho de papel, o cuidado no uso dos colírios é fundamental, pingar as gotinhas de colírio conforme a orientação que está lá escrito na receita, e sempre manter contato com o seu médico para a gente evitar infecção. Ai, doutor, mas o pessoal fala um monte de coisa, não posso baixar. É assim, pessoal, baixar rapidinho para pegar uma coisa e se levantar, não tem nenhum problema, tá? Então no dia seguinte eu já libero meu paciente para alimentação normal, bebida normal, claro, com bom senso, sem exageros, né? Já pode um pouquinho de computador, celular, tablet, TV, ler um jornal, revista, livro. Se por acaso precisar fazer algum movimento pegando algum objeto um pouco mais embaixo, não tem nenhum problema. Eu só peço para que evite, por exemplo, esporte, né? Esporte de impacto, esportes aquáticos, esportes radicais, não é comum nessa idade, né? Tem alguns que sim, mas não é comum. Então assim, o pessoal pensa, olha, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar terminar o segundo olho. Outra coisa, né? E aí faz os 2 olhos ao mesmo tempo? Não, a gente prefere esperar um pouquinho, pelo menos 1 semana. Então a gente faz a primeira cirurgia, o paciente volta no dia seguinte, a gente faz o exame, pergunta como é que ele está se sentindo. Se estiver tudo bem, a gente então opera o segundo olho, em média, 1 semaninha depois, tá bom? E a gente pede então que o paciente vá voltando à sua rotina. E na semana seguinte então, ele volta para fazer o outro olho. Em geral, a gente costuma operar o primeiro olho, aquele olho que tem a visão um pouquinho mais embaçada, né? E na semana seguinte a gente costuma operar o olho que tem a visão um pouquinho melhor. Aí as coisas começam a se equilibrar um pouquinho mais a partir do segundo olho. E o paciente vai voltando para a sua rotina, tá bom? Então assim, fez o segundo olho, no dia seguinte, leitura normal, bebida normal, alimentação normal, os eletrônicos de uma forma geral normal. Se precisar fazer algum pequeno esforço físico, mas algo muito leve, tipo, precisei baixar para se levantar, tranquilo, não tem nenhum problema. O que não deve fazer é esporte de contatos, aquáticos, esportes radicais, academia, pegar peso, fazer um esforço físico maior, a gente pede para esperar um pouquinho. O Jadiel está perguntando o seguinte, doutor, tem algo que o paciente possa fazer para ajudar o grau a estabilizar? Ou independente das atitudes do paciente? Essa é uma pergunta interessante, viu, Jadiel? Porque assim, existem alguns estudos que estão sendo trazidos à tona a respeito do uso da atropina no controle da progressão da miopia. O estudo ideal é quando, por exemplo, a gente pinga gotinha num olho e no outro não, mas aí vai ter conflito de ético e provavelmente não seria uma boa opção. Mas assim, tem alguns estudos que estão dizendo o seguinte, se você diluir a atropina e pingar umas gotinhas por um tempo, é provável que isso interfira um pouquinho no tamanho do olho, de maneira que isso vai exercer um certo controle sobre a progressão da miopia. Existe ainda muita especulação, não acho que a quantidade de trabalhos científicos que a gente tem disponíveis seja suficiente para a gente caracterizar isso como evidência, a ponto da gente colocar isso em prática. E na minha opinião, ainda não. Eu acho que a gente ainda não tem nada que possa fazer para estabilizar. A atropina provavelmente seria uma opção, mas acho que ainda resta
estudos mais robustos do ponto de vista científico para que nos diga o seguinte: ó, pode usar atropina nessa frequência, nessa concentração, por esse período, que a gente vai conseguir controlar a miopia. Não acho. O que a gente precisa fazer realmente é um acompanhamento oftalmológico de rotina, e uma vez confirmando que o grau está estável. E quando é que o grau está estável, né? E aí, Grazi? Como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, tá? E aí, quando o grau está estável, quando é que o grau está estável? Quando o paciente já tem pelo menos 2 consultas consecutivas com um grau praticamente igual, né? E a gente elege geralmente 21 anos de idade, tá bom? Tem alguns pacientes, por exemplo, meus, que são meus pacientes de muito tempo, desde os 15, eu venho acompanhando de perto, 15, 16, 17, 18, de nada, viu, Jadiel? E se o paciente tiver com grau, por volta dos 20 anos, 19, 20 anos de idade, doutor, já faz 2 anos que meu grau não muda, eu sou meu médico, a gente está acompanhando de perto, a gente opera. Mas geralmente quando tem 2 anos consecutivos que o grau não sofreu mudança, o paciente tem 21 anos de idade, ok. Aí o melhor remédio realmente é fazer cirurgia refrativa, né? A gente vai aplicar laser na córnea para corrigir o grau, tá bom? Então, voltando um pouquinho para catarata, né? Aí tem esses cuidados todos que a gente fala pós-operatório. Gente, pelo amor de Deus, já se foram 28 minutos. Vocês acreditam? Jesus Cristo. Uma dúvida muito frequente: doutor, catarata volta? Gente, catarata não volta, tá bom? Uma vez operar, acabou. O problema foi resolvido. O que acontece? É assim, quando a gente faz a cirurgia de catarata, então a gente implanta, uma lente dentro do olho. Não é esse tamanho não, né? E aí, Jéssica, boa noite, tudo bem? É um pouquinho menor. A gente implanta uma lente, tá bom? Para facilitar o entendimento, tá? Então, assim, durante o processo de cicatrização, forma-se uma sujeirinha por trás dessa lente e a vista fica embaçada depois da cirurgia de catarata. Não foi a catarata que voltou, tá bom? Foi uma sujeirinha que se formou como se fosse uma resposta do organismo à presença da lente no teu olho. O que a gente faz? A gente então aplica um laser, não é o laser de grau na córnea, é o laser para limpar a lentezinha. E aí, tá, Freira, tudo bem com você? E a gente limpa essa sujeirinha e acabou, resolvido o problema e não volta mais, tá bom? E hoje, a grande vantagem da cirurgia de catarata é que ela também tem o que a gente chama de efeito refrativo, ou seja, a cirurgia de catarata hoje não se presta apenas para resolver a catarata propriamente dita. Hoje, com os estudos minuciosos, com os exames pré-operatórios detalhados, a gente tem uma chance muito grande de implantar uma lente dentro do olho a ponto de diminuir bastante o grau dos olhos. O que a gente busca com saúde ocular? Qualidade de vida. E essa é a função do médico oftalmologista. Falar em médico oftalmologista, lembrando, pessoal, a gente tem que falar também reiteradas vezes nas nossas lives, o único profissional no território nacional responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista, não tem outro. Apenas o oftalmologista é treinado, está habilitado do ponto de vista legal para dar o diagnóstico e o tratamento correto das doenças oculares, tá bom? Se você tem... E aí, Cavalieri? Camilinha, como é que vai? Tudo bem com você? Se você tem algum problema ocular, não esqueça, procure seu médico oftalmologista. Olha aí, pessoal, já se foram 30 minutos e eu não paro de falar, né? Que a gente gosta, a gente interage bastante, vocês são sempre muito ativos, tá? Isso é muito bom. Beijão para vocês, muito obrigado pela presença de vocês e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.